Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperar dar uma e pouco, né? E a gente já começa a aula de hoje, tá bom? Esperar o pessoal entrando e a gente já vê a aula de hoje, tá? Não, Tudo beleza? tudo tranquilo. Tia, aqui em casa tem coisa. Chegou lá fora, olhou para mim e falou assim: olha lá, a janela está abrindo e fechando. Eu falei: não, a janela é igual, é a cortina, o vento que está. Na onde? Lá fora? A cortina aqui do quarto de vocês. Mas eu deixei fechado por causa do sol. Sim, mas o vento está batendo e está abrindo. Ah, mas não sai, é só para segurar, só. Mais um pouquinho, tá, pessoal? E a gente já começa, tá? Só responder o outro professor aqui e a gente já vê, tá? Que calorão, Jesus amado, que calorão. Quente demais, né, galera? Muito quente, muito abafado, né? Precisando chover um pouco, né? Nossa, tá, o calor tá terrível, certo? Então já deu uma e pouco, né? Vamos começando. Aí, à medida que o pessoal for entrando aí, tá? Então, boa tarde a todos, tá? Vamos começar a aula de hoje. Já encerramos a primeira parte da nossa disciplina, né? Que foi até o capítulo 3, tá? Já no AVA já está à disposição a lista de exercícios, justamente com as atividades que vocês vão me entregar valendo nota, tá? Eu vou liberar pelo AVA, vocês poderão postar por lá, ou então eu vou passar meu e-mail, vocês podem escanear os exercícios, fazer as mãos, escanear e mandar para mim por e-mail, tá? Para que eu possa corrigir lá para semana que vem, tá? Então, a partir dessa semana já vou deixar disponível para vocês, tá? Os exercícios já estão lá no AVA, vocês já podem ir lá pegar,
certo? Então, essa aqui a gente fechou a primeira parte, que foi até o capítulo 3. Hoje a gente já começa a segunda parte, que é o do capítulo 4, 5, e depois tem mais uns 2 capítulos, e a gente encerra a nossa disciplina, tá? São uns capítulos um pouco extensos, né? Cheios de conteúdo, tá? Muitas coisas você já viu em física, a gente vai recordar aqui, e outras coisas a gente vai acrescentar, tá? Voltado principalmente para a nossa área da engenharia aqui, tá? Então, vamos começar a apresentar aqui, né? Para a gente já ver isso daí, certo? Certo? É o seguinte, pessoal, como está um pouquinho corrido, né? Esses últimos dias, então eu não consegui preparar o material para vocês. Mas o capítulo está no livro, tá? A gente vai seguir o capítulo, a gente vai discutindo alguns tópicos que são levantados no capítulo, tá? E a partir daí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, certo? Então a gente começa a ver o capítulo 4. Deixa eu só aumentar aqui o volume. E também vou aumentar um pouquinho o zoom, né? Para que vocês possam dar uma olhada com mais facilidade, tá? Acho que melhorou, certo? Então, o capítulo 4, pessoal, trata com relação à parte de efeitos térmicos, ou seja, a parte de transferência de calor. Um dos processos mais comuns na indústria química. Não há nenhum processo em uma parte desse em que não haja uma transferência de calor, certo? Então, são etapas corriqueiras, né, que a gente vê no nosso dia a dia na indústria química, tá? Então, vamos lá dando uma olhada por cima assim, pessoal. Então, a transferência de calor é uma operação usual da indústria química, certo? Aqui temos algum exemplo, né, pessoal, de um processo onde tem a etapa de transferência de calor. Por exemplo, na fabricação do etileno glicol, que é utilizado como um agente anticongelante, tá? Ele é obtido através da oxidação do etileno, a óxido de etileno, e sua subsequente hidratação ao glicol, tá? Então, é uma reação catalítica e é mais efetiva quando conduzidas em temperaturas próximas a 250 graus Celsius. Geralmente, pessoal, nessa etapa da produção do etileno glicol, utiliza reatores, né? Esses reatores são aquecidos a uma temperatura de até 250, tá? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, então é mais fácil você obter o etileno glicol a partir das reações químicas que são conduzidas para a obtenção deste, certo? E também tem outros processos industriais, né, que a gente poderia citar, de papel celulose, né, de cimento, de cerâmica, que também tem essa parte de efeito térmico bastante definida, certo? Então, quando a gente fala de calor, quando a gente fala de transferência de calor, a gente está falando de calor. Calor que é cedido, calor que é retirado, tá? Então aí nós temos a presença o quê? De reações exotérmicas e de reações endotérmicas. No caso das reações exotérmicas, onde a liberação do calor tem que se tomar um cuidado, principalmente na utilização do equipamento, para que esse calor liberado não atrapalhe, né, as condições operacionais do equipamento, certo? Uma coisa é você trabalhar com uma reação química, né, que vai liberar uma grande quantidade de calor e você projetar um equipamento que não suporta uma variação tão grande. Então, aí poderá causar o quê? Alguns problemas operacionais no equipamento, havendo em alguns casos, a necessidade de troca desse equipamento, tá? Então, na hora do dimensionamento do equipamento, já tem que se prever, né, tudo, né? Até que temperatura que ele vai trabalhar, até que faixa também que ele pode aguentar, certo? E no caso de reações exotérmicas, onde ele onde absorve o calor, também do mesmo modo das reações exotérmicas, né, projetar o equipamento, né, que ele consiga, né, trabalhar com essas temperaturas mais baixas. Uma coisa é você trabalhar num equipamento numa cidade muito quente, né? Outra coisa é você trabalhar com equipamento numa cidade muito fria. Então, essa variação de temperatura, essa influencia no desempenho operacional desse equipamento, tá? Então, todos os efeitos térmicos, pessoal, importantes, eles são ilustrados por processos relativamente simples, né?
Um ponto que tem que ser levado em consideração é que tem que ser um processo simples justamente para o quê? Você facilitar o seu cálculo, né? Você fazer os cálculos matemáticos necessários e também de um modo mais fácil de você conseguir controlá-lo. Imagina você trabalhar num processo complicado, onde existem muitas reações acontecendo ao mesmo tempo, e se uma reação que dá um produto não desejado ali acontecer, se for processo muito complexo, dificilmente você vai conseguir detectar de cara esse problema. Então, aí vai demorar um tempo para você conseguir detectar esse problema. Até lá, você vai ter que, em alguns casos, ter que parar esse equipamento, e você sabe que na indústria, tempo é dinheiro, né? Parar um equipamento, ou seja, parar uma parte da produção é um prejuízo para a indústria. Então, nesse caso, leve-se em consideração esses processos simples justamente para isso, para você detectar em que ponto está acontecendo algum problema e, a partir daí, né, determinar os cálculos necessários e as medidas corretivas que serão utilizadas, tá? De forma distinta dos efeitos térmicos sensíveis, no caso, nós sabemos, né, pessoal, que existem dois tipos de efeitos térmicos, sensíveis e latentes. Como como o próprio nome de calor sensível, né, são aqueles que são caracterizados por efeitos de variação de temperatura, ou seja, nesse tipo de efeito térmico sensível, não há a mudança de estado físico, tá? Então, o fluido, se você está trabalhando com fluido líquido, ele permanecerá líquido. Se você estiver trabalhando com fluido gasoso, vai permanecer gasoso. A única característica preponderante é o quê? A sua variação de temperatura. Já nos casos dos latentes, né, como a gente lembra aquele calor latente, há essa mudança de estado, tá? Então, aí, principalmente, há essa mudança de estado. Além de sensíveis e latentes, também temos os efeitos térmicos de reações químicas, né? De transições de fase e da formação e separação de soluções, tá? Que também são medidos, né, a partir de dados experimentais, né, efetuados a uma temperatura constante, tá? Uma coisa que tem que ser levada em consideração, pessoal, nesse tipo de efeitos, é que tipo de reação química que você está trabalhando. É uma reação exotérmica, é uma reação endotérmica, é uma reação que demora-se um tempo muito curto para ser processada, é uma reação que demora um tempo muito longo. Que tipo de reação que você está trabalhando, tá? De transições de fase, se vai acontecer uma mudança de fase, tipo, no começo do produto, do processo lá, entra líquido, sai gasoso, ou o contrário, então tem que ver se tem transições de fase aí. E também da formação e separação de soluções. Dependendo do tipo de indústria, principalmente na indústria petroquímica, pessoal, há uma grande quantidade de soluções que você utiliza, e em alguns casos, uma solução interfere na outra, então você tem que fazer essa separação dessas soluções justamente para que uma não interfira na outra, tá? E tudo isso daqui, pessoal, todos esses dados são levantados a partir de o quê? De observações experimentais, né? De medidas experimentais, geralmente efetuadas a uma única temperatura, a uma temperatura constante. Neste caso aqui, pessoal, a temperatura constante é a temperatura operacional do processo, tá? Então, vamos supor, num processo industrial lá da fabricação da celulose, se naquela parte do processo você trabalha na faixa de 50 a 60 graus, então você vai obter esses dados experimentais nessa faixa de temperatura, que é a temperatura de trabalho. Fora disso, né, pessoal, e outras faixas de temperatura, aí no caso não seria muito significativo, porque se você trabalha nesses 50, 60, você tem que obter nesses dois dados, nessa faixa, e não em outras faixas, porque o seu interesse é 50, 60, certo? Então tem que levar bastante em consideração isso, tá? Então, nesse capítulo, aplicamos a termodinâmica, né, na avaliação desses efeitos, tá? Que acompanha essas operações físicas e também operações químicas, principalmente relacionado à presença de reações químicas, certo? Então, o primeiro efeito que a gente vai trabalhar, pessoal, é o efeito térmico sensível, tá? Que simplesmente está relacionado com a variação de temperatura. Então, a transferência de calor para um sistema no qual não haja transições de fases, reações químicas e mudanças na composição, causa simplesmente o quê? Uma variação na sua temperatura, certo? Para a gente começar a entender, pessoal, o que para a gente começar a entender?
nós temos que determinar as propriedades que estão ali sendo levadas em consideração, tá? Então, no caso, quais são as propriedades que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui fala, quando o sistema é uma substância homogênea com composição constante, aplicando aquela regra das fases que a gente determinou, né? Daquela regra das fases, indica que fixando o valor de duas propriedades, né? Fixando o valor de duas propriedades, o seu estado fica o quê? Estabelecido, certo? Então, no caso, significa o quê? Se nós fixarmos duas, consequentemente, nós vamos saber o seu estado que está, certo? Então, aqui, o que o livro fez? Ele pegou a energia interna molar, né? E representou como uma função de outras duas variáveis de estado, certo? Quais são as variáveis que ele está trabalhando aqui? No caso, ele está trabalhando da energia interna em função o quê? Da temperatura e do volume, certo? Mas e aí, como que a gente escreve essa relação das duas propriedades, de uma com relação à outra? Então, se escreve da seguinte forma. du, porque no caso nossa variável de interesse é a energia interna, é igual. Derivando primeiramente a energia interna em função da temperatura, mantendo o volume constante, dt. E depois você inverte, derivando a energia interna, só que agora em função do volume, mantendo a temperatura constante, dv, tá? Nós sabemos, pessoal, que du sobre dt, com volume constante, nada mais é do que o CV, a capacidade calorífica volume constante, né? Que du igual a CV dt, que a gente tinha visto no capítulo 2, tá? Então, a fórmula passa a ser essa fórmula aqui, do du na função do CV dt, mais o derrom de u, derrom de v na t constante dv, certo? Essa última parcela aqui da equação, ela pode ser igualada a zero em duas circunstâncias. Mas quais são essas circunstâncias? Primeiramente, em processo que aconteça volume constante. Se acontece um volume constante, esse dV aqui é igual a zero, certo? Qualquer que seja a sua substância. Mesmo que você estiver trabalhando com líquido ou com gasoso, se você estiver trabalhando com volume constante, essa parcela aqui ela é igual a zero. Um exemplo prático disso, pessoal, de processo a volume constante, é você trabalhar com equipamentos com volume fixo, né? Reatores, panelas de pressão, né? Que mais? Tanques, né? Tanques, né? Que você coloca ali as reações, os produtos, os reagentes, né? Então, geralmente são equipamentos que têm um volume constante, ou seja, tem um volume já definido, tá? Outro modelo, né, que esse segundo termo aqui vai ser igual a zero, sempre que a sua energia interna for independente do volume, certo? Sempre que a sua energia interna for independente do volume, qualquer que seja o processo. E isso aqui, pessoal, ele é bastante comum para quê? Para gases ideais, certo? E fluidos incompressíveis. E é aproximadamente verdadeiro para gases em baixas pressões. Agora vamos analisar, pessoal, esses modelos aqui. Por que isso aqui acontece para gases ideais? Uai, se tem gases ideais, então o grau de agitação das moléculas ali, ele é o quê? Constante, certo? O grau de agitação ali é constante. Então o volume ocupado por essas moléculas, ela é o quê? Constante, certo? Se isso daí é constante, a sua variação de energia interna das moléculas, praticamente ela é constante. Ou seja, se eu o volume, a variação da energia interna vai depender do volume, porque essa relação aqui vai dar constante. Então, nesse caso, esse termo aqui da equação, ele é o quê? Cortado, zerado. Fluidos, o quê? Incompressíveis, certo? Se ele é incompressível, então, ou seja, não vai ter o que? Variação do seu volume. Então, a variação do volume vai permanecer constante. Consequentemente, se não vai exercer pressão, então ali a energia interna também das moléculas também é constante. Então, esse termo aqui também pode ser cancelado, tá? E isso aqui também, ele é aproximadamente verdadeiro para gases em baixas pressões, tá? Por que ele é aproximadamente verdadeiro, pessoal?
Porque nós sabemos porque a pressão ele tem uma relação o quê? Inversa com o volume. Se a pressão for muito baixa, né, a tendência ali é que o volume seja o quê? Um pouco maior. Mas um pouco maior quanto, né? Vai depender do tipo de pressão que você for trabalhar. Então, se tiver pressões muito baixas, ou seja, a pressão que você vai exercer sobre as moléculas ali é muito mínima, muito pequena. Então, o volume ali tende a aproximadamente permanecer constante, ou seja, não é constante, a tendência de permanecer constante. Consequentemente, isso influencia o que? Na sua energia interna. Então, de certo modo, também poderia cortar esse segundo termo da equação. E a equação fica como sendo du igual que é o CV delta T, né? Aplicando o conceito de integral, porque se você está variando em função da temperatura, de uma temperatura inicial a uma temperatura final, du igual que é CV dt, certo? Aqui fala também, para um processo a volume constante, mecanicamente reversível, Q é igual, e realmente é verdade, né? Que é realmente igual a U. E a equação fica escrita da seguinte forma: Q é igual a U, Q é igual ao que é a integral de CV dt. Certo? De maneira análoga, pessoal, do mesmo modo que eu fiz para a energia interna, eu posso fazer para a entalpia. Só que aqui no caso a entalpia é uma relação o quê? De temperatura e pressão. Então, primeiramente, derivo a entalpia em função da temperatura mantendo a pressão constante dt, e depois eu derivo em relação à pressão, mantendo a temperatura constante dp. Esse primeiro termo da equação a gente sabe que é o Cp, ΔH igual que é o Cp ΔT. Então, esse daqui é o Cp, certo? Esse segundo termo, como da primeira parte, ele também pode ser igualar a zero. Quais são as condições necessárias para que esse termo seja igual a zero? Primeiro, trabalhar com pressão constante, qualquer que seja a sua substância. Se a pressão constante, a variação de pressão aqui é igual a zero, você cancela esse termo da equação matemática. E outro, e sempre que a entalpia for o quê? Independente da pressão, certo? Qualquer que seja o processo. Pessoal, notem que aqui ele está sempre frisando isso. Qualquer que seja o processo. Não importa o processo. A única coisa que tem que ser levada em consideração é que a entalpia tem que ser independente da pressão, tá? Isso aqui, pessoal, é válido para gases ideais e também aproximadamente verdadeiro para gases a baixa pressão, certo? Cancelando esse termo da equação matemática, fica que o dH é igual ao quê? Ao Cp dt. Como nós temos variação de temperatura, você integra, né, de uma temperatura inicial a uma temperatura final. Em processos a pressão constante, a gente já sabe, né, pessoal, que o Q é igual ao ΔH. Onde que a gente viu isso, pessoal? No capítulo 2 do nosso livro. Processos a volume constante, Q igual a ΔU. Processos a pressão constante, Q é igual ao ΔH. Simplesmente estamos aplicando novamente os conceitos que a gente viu no nosso capítulo 2 do livro. Certo? Ok? Vocês estão vendo, pessoal, que tanto o ΔU e o ΔH, todos têm uma relação com a temperatura, certo? Então, mas como que é essa relação? Né? Como que nós determinamos numericamente essa relação do ΔU e o ΔH com a temperatura? Tá? Então, para a gente determinar essa relação, nós temos que ver como que é a dependência da capacidade calorífica com a temperatura. Por que, que a capacidade calorífica? Porque quando a gente trabalha com ΔU, nós estamos trabalhando com a capacidade calorífica a volume constante dt. E como nós estamos trabalhando com ΔH, é a capacidade calorífica a pressão constante dt. Certo? E como que é feita essa dependência? Então, olha lá. O conhecimento da dependência da capacidade com a temperatura, né, ela é normalmente fornecida por uma equação empírica. As duas expressões mais comuns utilizadas são essas expressões aqui. Notem que essas expressões aqui, ou seja, o CP sobre E, é função o quê? De alfa, beta, gama.
Mas vocês poderiam me perguntar assim para mim. E também de A, B e C. Onde se alfa, beta e gama e A, B e C são constantes de uma substância particular. Ou seja, se eu estiver trabalhando com o metano, então eu vou ter um valor de alfa, beta e gama para o metano. Agora, se eu estiver trabalhando com etano, propano ou outra substância, cada um vai ter um valor de alfa, um valor de beta e um valor de gama. Vocês podem perguntar, professor, aonde que eu acho os valores dessas constantes? Geralmente, esses valores dessas constantes são tabeladas. Vocês podem estar encontrando em livros de termodinâmica, e não sei se no livro, nesse material aqui tem, mas no livro que tem na biblioteca, com certeza deve ter esses valores, né, dessas constantes aqui para cada substância, certo? Então, para você fazer o cálculo, você pega os valores dessas constantes, substitui e você vai achar a relação do Cp com a temperatura, certo? Ok, tá? Então aí ele explica por que tem essa relação, né? Principalmente por causa do que do rearranjo das moléculas, né? Que a capacidade calorífica ela influencia principalmente nesses arranjos, né? Em gases onde tem um distanciamento muito maior dessas moléculas, então a capacidade calorífica ali, né? A troca de calor ali é um pouco elevada, principalmente pelo alto grau de agitação, então a tendência de choques, né? Você liberar energia é maior. Então, consequentemente, ali a capacidade calorífica também vai ser maior para gases do que para líquidos, certo? E isso daí, pessoal, é principalmente devido a esse daqui, devido às formas rotacionais e vibracionais do que das moléculas. Então, se a gente for pegar a molécula em si, ela, além de vibrar, ela vai rotacionar ao longo do seu eixo, certo? Então, esse movimento de vibração e rotacionar ao longo do seu eixo, né, faz com que haja uma maior tendência de choque entre elas e, consequentemente, maior liberação de calor, certo? Se essa fórmula daqui, pessoal, ela vale para gases reais, eu também poderia utilizá-la para me representar na forma de gás ideal, certo? O diferencial da fórmula de cima com a fórmula de baixo é simplesmente o que? A capacidade calorífica, que aqui está relacionada com o gás ideal. Por isso que aparece esse GI aqui na fórmula, ou seja, capacidade calorífica a pressão constante de um gás ideal. Por isso que fala GI, gás ideal. Certo? Mas afinal, como que ele observou essa fórmula aqui? Através do que? De dados experimentais, tá? Um exemplo disso, pessoal, foi esse gráfico aqui, né, de gases, né? Então ele observou a relação da capacidade calorífica com a temperatura que esses gases estão sendo trabalhados. Note um exemplo, por exemplo, no caso do ar, né? O ar, se você for ver, constituído por uma mistura de gases e essa composição ela é constante, a capacidade calorífica não vai ter um efeito significativo. Tanto que, por exemplo, que a linha do ar é o quê? Praticamente uma linha reta, né? Onde, se tiver uma pequena variação aqui, né, da capacidade calorífica, mas não é uma variação o quê? Significativa. Já no caso do nitrogênio, onde o arranjo das moléculas lá, onde o gás praticamente, né, tem uma maior o que distanciamento entre as moléculas, o arranjo entre as moléculas é maior, você percebe o que? Um aumento abrupto dessa linha aqui, né? Então, ou seja, dependendo da temperatura que você for trabalhar, você vai obter o que? Valores diferentes dessa relação da capacidade calorífica, tá? Então, isso está relacionado principalmente com o arranjo molecular do gás, né? No caso aqui da água, também você vê que já tem um crescimento mais abrupto se comparado com o nitrogênio, porque além daqui do rearranjo das moléculas, pessoal, há o que? A presença das forças intermoleculares. Nós sabemos que na água, né? Qual que tipo de forças nós temos ali presente, pessoal? Que tipo de força? O quê? Força o quê? Qual que são as forças moleculares presentes na água ali, pessoal? Que tipo de forças? Temos ponte de hidrogênio? Sim ou não? Que tipo de forças moleculares nós temos aqui na água, pessoal? Pontes de hidrogênio.
né? Temos ponto de hidrogênio. E do CO2? Que tipo de forças intermoleculares nós temos no CO2, pessoal? Que tipo de interações moleculares nós temos no CO2? A Anne já falou para nós, né? Que na água nós temos o quê? Pontos de hidrogênio, né? Que é o H ligado a FON, né? Que seria o quê? O flúor, oxigênio e nitrogênio, certo? E no CO2, que tipo de forças, que interações moleculares eu tenho no CO2 aqui, pessoal? Isso aqui é química, galera. O que tem no CO2? Van der Waals? Dipolo que permanente, né? Então, de polo, exatamente, Ana, né? Dipolo permanente, de polo, tá? Então, vocês podem perceber aqui, pessoal, né? No caso do CO2, como que é o arranjo do CO2? Então, no caso do CO2 é um C, né? Com duas duplas, certo? Uma dupla com O aqui e uma dupla com O. O arranjo da molécula, ela é linear? Não. Ela é o quê? Angulada, né? Então, tem um ângulo, né? Aqui nessa molécula, né? Então, esse fato desse ângulo aqui, né? Entre as ligações aqui, influencia, né? Principalmente as forças intermoleculares aqui e, consequentemente, também vai influenciar, né, a temperatura na relação da capacidade calorífica, né, com o R, tá? Então, aí no caso, né, que nem falou, é dipolo, certo? Ok? Ok. Nós sabemos, né, pessoal, que o CP menos o CV é igual ao R, né? Então, simplesmente, ele reescreveu essa relação aqui. Por que ele escreveu? Porque, geralmente, quando a gente determina a forma do CP sobre o R, né, dependendo do tipo de exercício que ele dá, você tem que determinar esse daqui, mas ele não dá esse aqui, e ele dá o CV. Então, aplicando aqui na fórmula, você joga aqui e você vai achar essa relação, tá? Ok? Certo. Então, isso aqui está relacionado com a capacidade calorífica, tá? Então, a partir desses dados aqui, pessoal, de tudo que for falado, vamos fazer um exercício bem simples, tá? Para nós entendermos essa relação dessa capacidade calorífica com a temperatura, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, tá? Então, o exercício é o seguinte, pessoal, tá? Aí que está falando que os parâmetros listados na tabela requerem o uso de temperaturas igual. Tá, então vamos lá. Ele é o seguinte, então ele fala, né, do metano, certo? E a capacidade calorífica do metano no estado do gás ideal, ele é fornecido como uma função da temperatura. E essa temperatura, ela é o quê? Determinada em Kelvin, certo? Então, aqui, se a gente for ver, pessoal, esse aqui seria o nosso Azinho, esse aqui seria o nosso Bzinho, e esse aqui seria o nosso Czinho, certo? Como que eu sei isso? Se a gente for voltar lá na fórmula, lá. Qual que é a fórmula que a gente viu? A mais BT mais CT menos 2. Então, vamos lá. A, B, T. E aqui apareceu o quê? Um T ao quadrado, né? Deixa eu voltar aqui na fórmula. Será que é T? Ah lá. A, BT mais T ao quadrado, tá? Cadê? Ah lá, essa forma. A, BT mais CT ao quadrado, certo? Então, esse termo aqui, se a gente fosse pegar na tabela do livro, então eu chego lá, metano, eu determino o valor do A, que é 1,702, o valor do B, que é 9,81 vezes 10 a menos 3, e o valor do C, que é menos 2,164 vezes 10 a menos 6, tá? Então, esse aqui é a fórmula da capacidade calorífica em função da temperatura, certo? Então, ele quer saber o seguinte, pessoal. Ele quer saber essa relação dessa relação da capacidade calorífica, só que agora ele quer que você obtenha em graus Celsius, tá? Essa relação aqui é para temperatura em Kelvin, e ele quer que você determine em graus Celsius. Primeira coisa, o que nós temos que determinar aqui, pessoal?
a sua escala de temperatura. Ele está trabalhando em graus Kelvin e ele quer determinar em graus Celsius. Utilizando aquela tabelinha de conversão, pessoal, né? A temperatura em escala Kelvin nada mais é do que a temperatura em graus Celsius mais 273,15, certo? Aí o que faz, pessoal? Simplesmente você pega essa soma aqui, no caso da Kelvin, e joga na temperatura aqui. Onde, se você for substituir aqui, essa temperatura aqui vai ser em função o quê? Da temperatura que em graus Celsius. Então fica 1.702 mais 9,81 vezes 10 a menos 3, multiplicado por T mais 273,15. Menos 2,164 vezes 10 a menos 6, multiplicado por T mais 273,15 elevado ao quadrado. Fazendo essa equação aqui, nós chegamos, né, nessa outra aqui, onde essa temperatura que a gente vai obter aqui vai ser em graus Celsius, como o exercício está pedindo. Então, simplesmente você fez a mudança de unidade, substituiu na fórmula que for dado e você achou a relação determinada, certo? Eu ainda poderia perguntar para vocês, qual que é a capacidade calorífica do metano? Qual que é a capacidade calorífica do metano a 100 graus Celsius? E aí, pessoal, como que eu ia determinar? Tá, o exercício resolvido. Aí eu chegaria e poderia perguntar para vocês, galera, determine a capacidade calorífica desse mesmo metano a 100 graus Celsius. Como que eu resolveria? Alguém, por favor? Como que eu resolveria aí, pessoal? Alguém responda para mim. Como que eu determinaria a capacidade calorífica do metano a 100 graus Celsius? Bem simples, né? Alguém responda para mim. E aí, como que eu faria, pessoal? Eu quero determinar essa capacidade calorífica do metano a 100 graus Celsius. Como que eu faria? E aí? Como que eu determinaria, pessoal? Simples, né, pessoal? Como que eu faria? Substituiria a temperatura aqui, no caso de 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius aqui, 100 graus Celsius. Aí multiplicaria pelo R, né? Multiplicaria pelo R e você já obteria essa capacidade calorífica aqui do metano. Mas aí é que está a pergunta, pessoal. Qual R que eu vou utilizar aqui? É do 8,314? É o 8,314? Não, porque o 8,314, a temperatura está o quê? Em Kelvin. Como eu estou trabalhando em graus Celsius, teria que utilizar o R, onde a temperatura é o quê? Em graus Celsius, tá? Então, aí tem também, procuraria na tabela os valores de R, né, onde trabalha em graus Celsius, substituiria aqui, substituiria o valor do R, calculava e acharia a capacidade calorífica do metano a essa temperatura, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Bem sossegado, é simplesmente isso, ok? Isso aqui, no caso, tá, pessoal? É para uma única substância, que no caso que a gente está trabalhando com relação ao metano. Mas e agora? E se a gente tiver uma mistura gasosa, né? Um exemplo assim de 2, 3 ou até mais compostos, né, ao mesmo tempo. Aí no caso, a gente vai utilizar o conceito que de mistura, que vocês já devem ter visto em química, certo? Quando a gente trabalha com o conceito de mistura, né? Nós também trabalhamos o quê? Com o quê? As frações molares, né? Fração molar do componente A multiplicado por sua capacidade calorífica, considerando ele como um fluido, como gás ideal. Mas a fração molar, né, do componente B multiplicado por sua capacidade calorífica, considerando ele como gás ideal. Mais a fração molar do componente C, né, multiplicado por sua capacidade calorífica, considerado como sendo o quê? Gás ideal.
E se tivesse 4, 5 componentes, então ficaria a fração molar de D, mais sua capacidade calorífica, fração molar de E, quantos componentes ali tivesse, tá? Porque aí você vai aplicar o conceito o quê? De mistura, certo? E a partir daí, você resolveria a equação normal, certo? Normalmente, onde você obteria o quê? A capacidade calorífica da mistura como um todo, tá? Ok? Olha que interessante, ó, pessoal. Como nos gases, as capacidades caloríficas de sólidos e líquidos são determinadas por experimentos. Os parâmetros para a dependência da temperatura com o CP para poucos sólidos e líquidos, conforme representados na equação 4.4, que nada mais é do que a equação que a gente já viu aqui em cima. Cadê a equação 4.4? Que é essa equação que a gente já viu aqui em cima, tá? Elas são fornecidas por tabelas. Ah lá, pessoal, tabela C.2 e C.3 do apêndice do livro, tá? E também você pode estar encontrando, pessoal, no livro do Perry e do Green e também no livro do Dalbert, tá? Que é essa parte de termodinâmica, tá? Então lá tem as correlações para as capacidades caloríficas de muitos sólidos e também de muitos líquidos, tá? O PR é como fosse a nossa biblioteca da termodinâmica. É um livro onde também tem a parte teórica, mas também tem a presença de muitas tabelas, tá? Então, se você precisar de um dado, você pode estar consultando o PR, que é como fosse a nossa biblioteca da termodinâmica. Então, lá você pode consultar esses valores, né, do CP aqui, certo? Como a gente está vendo, como a gente está vendo, né, pessoal, a dependência da temperatura com o calor, e essa dependência é feita através do quê? De uma avaliação de uma integral, né? Como a gente tinha visto aquela hora, integral de CP e dt, certo? E ela é efetuada com uma substituição de uma expressão para CP em função o quê? Da temperatura, certo? Para isso, pessoal, ou seja, nós temos que ter dados da temperatura inicial e da temperatura final do meu sistema, certo? E a equação, pessoal, é dessa fórmula aqui, tá? Vocês podem, à primeira vista pode até assustar um pouco, tá? Mas essa daqui é a avaliação integral do calor sensível, tá? Ou seja, uma relação do CP com a temperatura, onde é dados o que? A temperatura inicial e a temperatura final do meu sistema. Notem que nessa fórmula aqui, pessoal, aparece o tal. O tal nada mais é do que uma relação da temperatura final com a temperatura o quê? Inicial. O A, o B, o C e o D, pessoal, são os mesmos que são fornecidos aqui na fórmula. Aqui, ó, são fornecidos aqui na fórmula. O A, o B, o C e o D, certo? Então, geralmente, vocês podem pegar na tabela, certo? Substituir na fórmula aqui e você obtém essa relação aqui, certo? Até o momento, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Vamos fazer uma pausa aqui para tirar alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estão entendendo bem? Posso continuar? Pode, tranquilo. Né, Stephanie, pessoal aí pode continuar? Tranquilo? Estão entendendo? Sim? Tudo bem, né? Tranquilo, né, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. Ok. Tá? Então, a forma que a gente vai utilizar o calor sensível, né? É essa fórmula aqui, tá? Como eu sempre falo com os meus alunos, pessoal, é sempre interessante você fazer um calendário, um caderninho de fórmulas, né? Anotem essa fórmula, né? Que vocês vão utilizar, tá? Para você fazer os cálculos. Geralmente, quando eu faço prova com os alunos, né? Da disciplina, eles já têm essa fórmula anotada no seu caderninho de fórmula, né? Para resolver os exercícios, tá? Então, se a gente utilizar essa fórmula aqui, pessoal, onde nós temos a temperatura inicial e a temperatura final, o cálculo da quantidade de calor, o ΔH, já é direto.
simplesmente você joga na fórmula, né? Resolve ela, você já tem o valor da quantidade de calor e do ΔH, certo? Então, aí aqui também ele faz um arranjo matemático. O que ele faz? Ele passa o tal para lá, então ele faz um outro arranjo matemático. Mas o que é do nosso interesse, pessoal, é justamente essa fórmula aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, essa fórmula aqui que vocês têm que anotar nesse caderninho de fórmula, tá? Então, aqui faz o outro arranjo, tudinho, mas o resultado é o mesmo, certo? Aí vamos ver realmente qual que é a aplicação prática do que a gente viu, tá? Então, a aplicação prática é esse exercício 4.2 do livro. Ele fala o seguinte, pessoal, calculem o calor necessário, certo? Para elevar a temperatura de um mol de metano, certo? De 260 graus Celsius a 600, em um processo com escoamento em regime estacionário, a uma pressão suficientemente pequena, de tal forma que o metano ele possa ser considerada como sendo o quê? Um gás ideal. Um exemplo disso, pessoal, dessa parte aí do metano, é tipo, para que serve o metano? Para começar, alguém me fala uma aplicação prática do metano. Onde que a gente utiliza o metano na indústria, pessoal? Onde nós temos uma aplicação prática do metano. Para a gente começar, Ana, desculpa, eu vi aqui, Ana, está meio confuso? Então, Ana, qual que é a dúvida aí, Ana? Né? Eu vi agora o da Ana, né? O que está meio confuso para você, Ana? Né? Espera só um pouquinho, tá, pessoal? Uma paradinha aqui, a Ana perguntou. Qual que é a dúvida, Ana? Para a gente voltar, né? E a gente continua. Hum? Qual que é a dúvida, Ana, que você está aí meio confuso com relação ao quê? Qual que é a dúvida aí? Hum? Sim, não, Ana, se pronuncia. Qual que é a dúvida aí, Ana? Hum? Se não tiver, a gente vai continuar, né, Ana? Vamos, qual que é a dúvida? Onde que pegou aí? Onde que você parou aí? Onde que você... Tá. Não? Se não falar nada, então a gente continua, né, pessoal? Se todos estão entendendo realmente, então tudo bem. Tá? Tá. Então vamos fazer o exercício aqui, então, pessoal. Para começar, onde nós temos uma aplicação prática do metano? O metano é utilizado na onde, pessoal? Principalmente como um gás combustível, né? A gente faz a queima dele, né? Para liberação o quê? De calor, consequentemente o quê? De energia. Então, se a gente considerar um aumento de temperatura de 200 para 600, então aqui no caso, né, a gente poderia considerar que esse metano está acontecendo o quê? Uma combustão, né? Então, por isso que há esse aumento, né, esse aumento repentino da temperatura, né? E ele está escoando, né, no regime estacionário, né? Então o escoamento ali ao longo do tubo, poderia ser dado dentro do tubo, está constante, e a pressão é tão pequena, né, de tal forma que ele possa ser considerado como sendo um gás ideal, tá? Então, no caso, ele deu uma temperatura inicial, que é a temperatura de 260, transformando para graus Kelvin é 533,15. E a temperatura final de 600, transformando para graus Kelvin, é 873,15. Certo? Ele fez o cálculo do tal. Como que é o tal? O que é o tal? Uma relação da temperatura final sobre a inicial. Certo? Temperatura final, 873,15, sobre temperatura inicial, 533,15.
Então, essa relação aqui é de 1,6377, certo? Ele quer determinar o quê? Calor. Calor é igual ao quê? Ao nosso Q, certo? Só que ele fala aqui, pessoal, que a pressão ela é o quê? Suficientemente pequena, de tal forma que ela possa ser considerada como um gás ideal. Eu poderia considerar como sendo uma pressão constante? Sim ou não? Sim, né? Por que sim, pessoal? Se ela é tão pequena, então, ou seja, o seu valor numérico é tão pequeno que ela poderia ser considerada constante. Processos à pressão constante, o Q é igual ao quê? Ao ΔH, certo? Ok. Mas o que é o ΔH, pessoal, que a gente está careca de saber? ΔH, o que é? CP sobre DT, certo? Então acompanhe comigo. Q é igual a ΔH é igual CP ΔT, certo? Como nós estamos trabalhando com gás ideal, é o CP do gás ideal, certo? Só que para a gente utilizar essa fórmula aqui, pessoal, nós temos o CP tem que ser em função do R, certo? E como a gente fez aqui, CP, ΔH é igual a CP dt, para aparecer o R aqui, então é simplesmente eu multiplicar e dividir por R, não é? Multiplicando e dividindo, então eu cortaria esse termo com esse, então ficaria o CP dt, que é a relação aqui que a gente obtém, certo? Então, multiplicando e dividindo, aparece aqui o R nos dois lados. Como nós estamos trabalhando com variação de temperatura, ou seja, integral de uma temperatura inicial a uma temperatura final, ok? Então, a fórmula ficou desse seguinte modo aqui. Aí, como que a gente resolve aqui, pessoal? Joga na fórmula. Então, a gente precisaria o valor do A, o valor do B, o valor do C e o valor do D. Esses valores a gente pega o quê? Na tabela, né? Ou então o exercício forneceria. Ah lá, como foi falado lá. Os valores, os parâmetros de CP sobre R, ele vem da tabela C1, certo? Então, esses valores aqui. Do A, do B e também do quê? Do B e do C, que é em função da temperatura ao cubo, é obtido através da tabela. Então, esse aqui é o valor do A, 1,702. Esse é o valor do B, 9,081 vezes 10 menos 3. Esse aqui é o valor do C, tá? E o valor do D da fórmula pessoal? Ele é o quê? Igual a zero, porque não aparece esse quarto termo aqui na equação. Então, o D subsentende que seja o quê? Igual a zero, certo? Aí, com esses valores que obtém da tabela, certo? Substitui. A temperatura inicial, você tem o valor da temperatura inicial, que é de 533,15, substitui. O tal você tem, porque você calculou que a temperatura final sobre a temperatura inicial. Você tem todos os valores. Você joga os valores, certo? E você acha o valor dessa integral aqui. Como eu multipliquei pelo R no começo, para aparecer essa relação de CP sobre o R, como nós estamos trabalhando em temperatura em graus Kelvin, o R você vai utilizar de 8,314. Então, você multiplica tudo isso aqui por 8,314 e você vai obter a quantidade de calor que será o quê? Utilizada aí nesse exercício, certo? Para a gente obter o quê? 1 mol, né? Para obter essa variação de temperatura aí do metano, certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo? Então, isso a gente trabalha, né, pessoal, com relação à temperatura em função o quê? Do calor sensível, certo? Beleza, Stephanie? Tranquilo? Ok, tá, pessoal? Então, guardem essa fórmula aí, tá? Anotem essa fórmula, tá? Que a gente vai utilizar bastante ela, ok? No caso aqui também, por exemplo, aqui ele utiliza o quê? Um programa computacional, né?
É onde você joga onde você joga nesse programa computacional. Esse IPSH é um programa computacional, indica o que? A presença de uma integral, onde você vai entrar com os valores iniciais de temperatura inicial, temperatura final, as constantes A, B, C e D. Nesse caso, D aqui é igual a zero, certo? Aí você desenvolve, aí você joga nesse programa computacional, ele vai resolver e te dá o valor, né, da quantidade de calor ali envolvida, tá? No caso da engenharia química, existem vários programas computacionais que você poderia utilizar, né? Um programa é o MATLAB, né? MATLAB, né, que é bastante utilizado, né, onde você salva a equação, né, e você entra com esses parâmetros, aqui no caso, temperaturas e os valores dessas constantes. Aí você joga esses valores, aperta o solve, né, porque tem um comando que chama solve, ele vai resolver e vai te dar o valor, né, final do que você quer determinar, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos fazer mais um exercício aqui, né, para a gente sedimentar o conhecimento, tá? Nesse exercício 4.3, ele quer determinar qual é a temperatura final, certo? Quando uma quantidade de calor igual a 0,4 vezes 10 a sexta BTU, BTU é uma unidade de energia, né? Ela é adicionada a 25 libramol de amônio. Libramol, pessoal, é a unidade de massa, né? Libramol, unidade de massa de amônio. Inicialmente a uma temperatura de 500 graus Fahrenheit. E um processo de escoamento em regime estacionário, né? Como no exercício anterior. Aí, no caso, você vai trabalhar com a pressão atmosférica, né? Do meio ambiente, do próprio ambiente, okay, de 1 atm, tá? Como a gente está trabalhando com uma temperatura, com uma pressão constante, então eu sei que a quantidade de calor Q é igual ao quê? Ao ΔH, certo? No caso, você vai multiplicar pelo número de mols, porque essa quantidade de calor aqui é por mol, tá? Como nós temos 25 libramols de amônio, então você vai multiplicar pelo N, que é de 25. Então, Q é igual a N delta H, certo? Aí, primeiramente, a gente vai determinar a temperatura, vamos determinar o ΔH para depois nós determinar a temperatura. Então, isolando o ΔH aqui, é a quantidade de calor pelo número de mols. 0,4 vezes 10 a sexta BTU por 25 libramols de amônio, que dá esse valor aqui, certo? Mas e aí, como que a gente sabe, pessoal? ΔH, né? O ΔH, ele tem uma relação direta com o quê? Com a capacidade calorífica. Qual a capacidade calorífica que a gente vai utilizar aqui? Capacidade calorífica a pressão constante, porque a pressão aqui é de 1 atm. Então, ΔH, o que é? ΔH é igual a quê? CP dt, certo? CP dt, ok? Então, aí, substituindo na fórmula, né, pessoal? Substituindo na fórmula, onde nós temos a temperatura inicial de 500 graus Fahrenheit, certo? Então, eu tenho, né? Você vai isolando a temperatura na fórmula, a temperatura inicial, você vai obter uma temperatura o quê? De 533,15 o quê? Graus Kelvin. Mas aí você pode perguntar assim para mim, mas professor, nós estamos trabalhando em graus Fahrenheit e ele obteve em graus Kelvin, então necessariamente teria que fazer o quê? A conversões o quê? De unidades. Aí, pessoal, entra o conceito, né? De você fazer conversões de unidades. Aqui o ΔH é o tal que BTU por libramol, certo? Transformando de BTU libramol para joules por mol, você obtém essa relação aqui de 37.218 joules por mol, tá? Aí substitui na fórmula ΔH igual a CP dt, isola a temperatura inicial, transforma essa temperatura de graus Fahrenheit para graus Kelvin e você vai achar essa temperatura inicial de 533,15. Achando as temperaturas, o que você faz?
que você faz? De novo, você vai jogar nessa fórmula aqui, certo? Jogando nessa fórmula, onde você vai entrar com os valores de A, B, C e D, certo? Vamos dar uma olhada quais são os valores desse A, B, C e D. Ah lá. Então, primeiramente são as temperaturas e depois as constantes, certo? Então, vamos ver. Então, aqui, primeiramente, as temperaturas, certo? Temperatura inicial, temperatura final, o valor do A, o valor do B, o valor do C e o valor o quê? Do D. É a mesma coisa de você jogar na fórmula. Você vai resolver aquela equação, onde você vai obter, no caso, uma temperatura final de 1250 graus Kelvin, certo? Como o exercício está pedindo em graus Fahrenheit, porque ele já te deu a temperatura inicial em graus Fahrenheit, transforma de graus Kelvin para graus Fahrenheit, que vai dar 1790 graus Fahrenheit. Ok? É o mesmo, é praticamente quase o mesmo exercício anterior, só que aí, no caso, né, só vai mudar um pouquinho aqui as unidades que você está trabalhando, certo? Basicamente é isso, pessoal. Não tem muito mistério, tá? Não tem muito mistério. É basicamente isso que a gente faz. Simplesmente a aplicação da fórmula que foi dada, né? Você aplica a fórmula, entra com os valores de A, B e C, D, resolve ali a integral, utilizando aquela fórmula matemática, né? Resolve essa fórmula, resolve essa integral, que é obtida através dessa fórmula matemática, substitui os valores, você acha o valor da integral. Simplesmente isso, nada mais do que isso, tá? Então, isso aqui, pessoal, é para calor o quê? Sensível, tá? Onde nós temos apenas variação de temperatura. E agora, pessoal, onde nós temos calores latentes, onde há principalmente a mudança de fase, né? Como que a gente faz o cálculo dessa quantidade de calor, tá? Então, para o calor latente, pessoal, a fórmula é um pouquinho diferente, tá? Que é essa fórmula aqui que está demonstrada aqui no livro de vocês, onde o ΔH aqui, que ele representa o calor latente, é uma relação o quê? Da temperatura, né, da espécie, multiplicado pela variação do volume, né, que está vinculado à mudança de fase, ou seja, você sabe que se tem uma mudança da fase líquida para a fase gasosa, há uma variação do volume, né, por exemplo, em função o quê? Da pressão de saturação. Por que é pressão de saturação, pessoal? Porque vai ter uma mudança de fase. E a pressão ali responsável por essa mudança de fase ali é basicamente a pressão de saturação, dividido por dt, tá? Essa equação aqui, pessoal, na física, né, ela é conhecida como a equação de Clapeyron, tá? E ela vai ser novamente apresentada no capítulo 6 do nosso livro, tá? Então, aqui, para o caso de calores latentes, nós utilizamos a equação de Clapeyron, ok? Então, vamos ver aqui, pessoal, tá? Ok? Tranquilo? Então, vamos ver a aplicação, tá, pessoal, da equação aqui de Clapeyron. Desculpem aqui, daqui de calor latente, né? De calor latente. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui, ok? Continuando, tá, pessoal? Mas e aí, no caso, por exemplo, de você ter um calor, por exemplo, você ter um calor latente, certo? E você precisa determinar o outro valor de calor latente naquela variação de temperatura. Então, é nesse caso, pessoal, em si, né? A equação de Clapeyron não é tão significativa assim, tá? Porque você vai determinar o calor latente, né, pessoal, numa determinada temperatura. E se agora a gente tiver uma faixa de variação de temperatura, ou seja, de uma temperatura tanto a outra, aí no caso, em vez de utilizar a equação de Clapeyron, você vai utilizar a equação de Watson, tá? Que é essa equação aqui, tá? Que é demonstrada para nós, tá? Não vamos como determinar como é feita a sua demonstração dessa forma, como é feita a dedução dela, mas simplesmente a sua aplicação, tá? Que nada mais é do que uma equação simples, né? E de fácil e de relativa precisão, tá? Então ela é bastante também utilizada aqui, tá? Onde o ΔH2 é o calor latente da substância numa determinada temperatura,
Esse outro ΔH1 é o outro calor latente da mesma substância, só que em outra temperatura, e é uma relação de 1 menos TR2 sobre 1 menos TR1. Só relembrando, pessoal, TR é a temperatura reduzida, que a gente já viu no capítulo 3, que é uma relação o quê? De temperatura por temperatura crítica. Ou seja, então, nesse caso aqui, o exercício em si teria que dar a temperatura da substância no ponto crítico, que é o nosso TC. Tá? Ok? Então, se é isso, vamos fazer um exercício bem simplesinho, tá? Para a gente entender como que é a aplicação desse calor latente, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês determinem para mim o calor latente de vaporização da água, tá? A 300 graus Celsius, certo? A 300 graus Celsius. Só que notem que ele dá o calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius, que é de 2.257 joules por grama, tá? Então vamos lá. Tirando os dados do exercício, o nosso delta H1 é o nosso calor latente a 100 graus Celsius, que é de 2.257 joules por grama. Então, nós queremos determinar 300, que é o nosso ΔH2, que é o calor latente a 300, certo? Então, o TR1 está relacionado com a temperatura de 100 graus Celsius. Mas o que é o TR? T sobre a temperatura crítica, certo? Qual que é a temperatura 1 que a gente está trabalhando? De 100. 100 mais 273,15 dá os nossos 373,15, certo? Então, esse 647,1 é o TC, a temperatura crítica, certo? T sobre TC dá essa relação de 0,577 para a nossa TR1, ok? Que é a temperatura de 100. Para 300, então você tem que trabalhar 300 dividido por a temperatura crítica. 300 graus Celsius para Kelvin dá o quê? 573,15 dividido por 647,1 dá essa relação aqui de 0,886, certo? Substituindo na fórmula, isso daqui eu tenho, isso daqui eu tenho, isso daqui eu tenho esses três dados, substituo, o que eu vou achar, pessoal? O nosso ΔH2, que é a temperatura, que é o quê? O calor de vaporização da água a 300 graus Celsius. Substituindo os dados, resolvendo a equação, vou ter um calor latente de 1.371 joules por grama. Certo? Uma coisa interessante, pessoal. Notem que o calor latente de vaporização da água a 300 graus Celsius, ele é menor do que o calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius. Uai, se o calor latente tem uma relação direta com a temperatura, então, teoricamente, nós poderíamos pensar, quanto maior a temperatura, maior o calor latente, não é? Se isso é verdade, então por que a temperatura, por que o calor latente da água a 300 graus Celsius ele é menor do que de 100? Por que isso? Alguém me responda isso. Por quê? Por quê, pessoal? Se o calor latente tem uma relação direta com a temperatura, quanto maior a temperatura, maior o calor latente. Então, teoricamente, se a gente for pensar, o calor latente da água a 300 seria maior do que de 100. Por que deu menor? Alguém me responda, por quê? Pensem um pouco aí, pessoal, por quê? Felipe, por que, Felipe? Vamos lá, vamos eleger um sortudo para responder. Vamos lá, Felipe, por quê? Por que você acha, Felipe?
Alguém ajuda o Felipe aí. Anne. Por que, Anne? E aí, pessoal, por quê? Não, ninguém? Stephanie, ajuda aí também, Stephanie. Na verdade, não entendi porque deveria ser maior. Então vamos lá, vamos fazer a pergunta. Vamos voltar de novo a pergunta, né, Stephanie? Se nós estamos falando que o calor latente, a quantidade de calor tem uma relação direta com a temperatura, como a gente viu aqui, certo? Então a gente poderia pensar, por exemplo, quanto maior a temperatura, né, o calor latente seria maior, não é? Porque se você aumenta a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior seria o que? O calor, certo? Só que quando a gente fez o cálculo aqui, né, Stephanie, o calor latente a 300 graus Celsius, o valor do seu calor latente deu bem menor se comparado a 100 graus Celsius. Aí eu fiz a seguinte pergunta: por quê? Por que deu menor? Por que deu menor? Vamos ver lá. Entendeu agora, Stephanie? Entendeu? Porque se tem maior quantidade, se tem maior temperatura, consequentemente, o maior grau de agitação das moléculas, maior a quantidade de calor. E a gente fez o cálculo, né? Faz sentido, exatamente. Então por que deu menor, né? Aqui, o Felipe deu um pequeno começo, né? Talvez seja porque a 100 graus Celsius é um ponto de mudança de fase. Boa, Felipe, boa resposta. O calor latente, pessoal, ele está relacionado com o quê? Para a gente começar, o calor latente está relacionado com o quê? Com o quê? Com a mudança de fase. Então, o calor que você fornece para a substância para que aconteça o quê? A mudança de fase. No caso da água que a gente está trabalhando, qual que é o seu ponto de ebulição? Qual que é a temperatura do seu ponto de ebulição? 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius já acontece, né, a mudança de fase da água, ou seja, ela passa da fase gasosa para a fase líquida. Então, voltando no exercício aqui, pessoal, então, para que haja a mudança de fase, de fase da água, da fase líquida para a fase gasosa, acontecer a 100 graus Celsius, então o calor nessa temperatura tem que ser o maior possível, para que haja mudança de fase. Já no caso do calor a 300 graus Celsius, você não precisaria fornecer uma quantidade de calor maior, porque a água já mudou de fase. Ela já mudou a 100 graus Celsius. Então, para que você vai fornecer uma grande quantidade de calor para a água mudar de fase, se ela já mudou de fase a 100 graus Celsius? Então, esse calor aqui, quanto maior a temperatura, tende a ser o quê? Um pouco menor. Entenderam? Então, por isso, esse fato justifica que a 300 graus Celsius, a quantidade de calor latente é bem menor do que a de 100. Ok? Então, nesse caso, tem que levar principalmente a temperatura, né, pessoal, da mudança de fase da substância. Ok? Todos entenderam? E olha, você vê uma comparação, ó. De você aplicar a equação de Watson, deu 1.371 joules por grama. Se você for pegar esse mesmo valor numa tabela, é de 1.406. Então, você vê que são valores aqui próximos, né? Próximos, né? Então, justifica, né, pessoal, a aplicação da fórmula de Watson, tá? Que é bem simples, né? Bem simples aqui, ok? Então, vamos ver um pouquinho de calor de padrão, tá? Um calor padrão. E na aula de sexta-feira a gente continua com o calor de formação. Aí, no caso, eu vou utilizar um pouquinho mais da aula de sexta, porque vai ter uma correlação aqui de várias reações químicas, né? Aí a gente vê essa parte das reações químicas e faz mais exercícios, tá? Então, hoje vamos ficar com até essa parte aqui de calor de formação padrão, para nós entendermos a sua aplicação, tá? Então, vamos lá. Os efeitos térmicos discutidos até aqui, pessoal, estão ligados a processos físicos, ou seja,
não estamos ainda interessados com relação às reações químicas ali envolvidas, tá? Só que a gente sabe, pessoal, que o processo industrial existe uma série de reações químicas ali, porque há reagentes entrando no processo, saindo produtos, então tem reações químicas ali, tá? E essas reações são acompanhadas também com transferência de calor, que está relacionado principalmente com a variações de temperatura durante o processo industrial, certo? Esses efeitos são manifestações da diferença o quê? Na sua estrutura molecular, principalmente na energia dos produtos e também na energia o quê? Dos reagentes, tá? Um exemplo disso, pessoal, são os reagentes, né, que estão presentes numa reação de combustão. Eles possuem o quê? Maior energia em função o quê? Da sua estrutura molecular, certo? Então, como vai ter uma reação de combustão, como vai ter liberação de energia, né, pessoal? Então, isso influencia principalmente na sua estrutura molecular, certo? E geralmente reações de combustões estão relacionadas com o quê? Com temperaturas o quê? Muito elevadas, tá? Porque há liberação de calor, né, na fabricação de produtos nessas temperaturas realmente elevadas, tá? Então, esse calor que está relacionado, pessoal, ele é conhecido como sendo o quê? Um calor o quê? De reação, tá? Calor de reação. Para a gente determinar o calor de reação, tá? O calor de reação é igual ao quê? Ao ΔH. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com calor de formação, nós temos que fazer o cálculo o quê? Do ΔH, que está relacionado com o calor, tá? Então, se a gente pegar aqui uma reação bem simples, onde o A mais o B dando o L mais o M, notem que aparece aqui, pessoal, o A, o B, o L e o M. Então, para você fazer, pessoal, o cálculo, o primeiro passo que você tem que fazer, você tem que o quê? Determinar os coeficientes estequiométricos dessa reação química. Então, não adianta nada você fazer todo o cálculo matemático e chegar lá na frente você errar porque você não fez o balanceamento, você não fez o cálculo estequiométrico da reação. Então, o primeiro passo tem que fazer o cálculo estequiométrico, determinar os seus coeficientes dos produtos e dos reagentes e, a partir daí, fazer um cálculo, certo? Nesse caso, pessoal, o estado padrão, o caso, o calor de reação padrão, ele pode ser obtido tanto para gases quanto para líquidos, também quanto para sólidos. No caso, para gases, ele é obtido a partir de uma substância pura, certo? No estado de gás ideal, onde você trabalha numa pressão de 1 bar. Já no caso de líquidos e sólidos, também você tem que utilizar ele puro, também nessa faixa de pressão o quê? De 1 bar, ok? Um exemplo disso, pessoal, dessas de reações aqui, é a reação de formação o quê? Da amônia, né? Que nada mais é do que você juntar o quê? O nitrogênio mais o hidrogênio, formando o que? A amônia. Esse ΔH0 aqui é o calor de formação padrão, tá? Como que eu sei disso, pessoal? Como que eu sei disso? Por quê? Porque se tiver a bolinha, significa que é o quê? Estado padrão. E 298 é a temperatura que você está utilizando como referência, que é próprio que a temperatura ambiente, de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius transformado para escala Kelvin é o quê? 298,15. Então, toda vez que tiver esse ΔH0 298, é o calor de formação padrão, certo? Então, vamos pegar a reação da amônia. Nitrogênio mais hidrogênio, né? Dando a amônia, certo? 1 mol mais 3 mols, dando 2 mols, tá? Essa aqui a gente balanceou. Notem que a reação normal é essa aqui, meio de N2 mais 3 meio de H2, dando NH3, certo? O calor de formação padrão dela é de 46,110 joules. Notem que é menos. Então, indica que é o quê? Que é uma reação o quê? De liberação. É uma reação o quê? Exotérmica. Se nós multiplicarmos essa equação aqui por 2, como que eu sei que está multiplicando por 2? Multiplicando 2 por meio dá 1, 2 por 3 meio dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Do mesmo modo, se eu multiplicar essa equação aqui por 2, o seu calor de formação padrão também é multiplicado por 2.
certo? Então, isso leva a que o quê? Que o calor de formação padrão, ele também está relacionado, né, com esses coeficientes. Como eu multipliquei por 2, o seu calor de formação padrão também tem que ser feito isso. Isso daqui é importante, pessoal, porque imagina um processo industrial que nós temos 3 equações acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu multiplicar a primeira equação por 2, o seu calor também está por 2. E mesmo modo faz as demais. E aí você determina a equação geral do processo. Então, esse é um cuidado que tem que ser levado em consideração na hora do cálculo, certo? Até esse ponto, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá? Vamos parar por aqui, tá? Com esse ensinamento. Na sexta-feira, a gente continua com cálculo de formação padrão, né? Cálculo de. Deixa eu ver aqui, que é o cálculo de formação padrão, que aí vai acontecer mais reações todas ao mesmo tempo, e a gente determina o cálculo de calor de combustão, que aí, no caso, né, pessoal, vai ter aqui a liberação de energia do processo, então a gente vai fazer o cálculo dele, né, para a gente determinar. E esse cálculo é bastante importante, né, pessoal, na hora que a gente for utilizar equipamentos, né, que tenha combustão, né, liberação de energia. No caso, no exemplo disso, caldeiras, né, caldeiras, vasos de pressão, né, e outros equipamentos que tenha combustão como sua principal força motriz. Ok? Todos entenderam? Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Ok? Tranquilo, né, pessoal? Ok, tá? Então, por hoje, a gente encerra essa aula de hoje, tá? E na sexta-feira a gente termina o capítulo 4, tá? E faz mais exercícios para a gente ver, tá? Se ninguém tem mais dúvida, tá? A gente fica por hoje aqui, tá? Então, agradeço a todos, tá? Uma bom restante de quarta, certo? E a gente se vê na sexta-feira, ok? Só isso. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal, tá? Obrigado, pessoal. E até sexta-feira a gente se vê, tá? Um grande abraço e cuida aí, pessoal. Até sexta.